Olá, está começando agora o Em Dia com a Saúde. Seja muito bem-vindo a esse espaço dedicado à informação de qualidade com profissionais das mais diversas áreas da saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Hoje vamos falar sobre glaucoma. Para saber sobre sintomas e tratamentos, continue acompanhando a nossa programação e fique em dia com a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo, perdendo apenas para a catarata. A doença pode ser silenciosa, por isso a ida ao oftalmologista é tão importante. Ter acesso a informações de qualidade pode ajudar na prevenção e tratamento desse problema de saúde. E para que possamos ficar em dia com a saúde e nos informarmos sobre os riscos do glaucoma, eu converso agora com a presidente da Associação Maranhense de Oftalmologia, Raíssa Moreira Lima. Doutora, seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde. Muito obrigada pelo convite, Luciana, é sempre um prazer. E vamos conversar um pouco sobre essa doença que, de fato, é devastadora. Como você mesmo disse, é a segunda maior causa de cegueira, e sendo a primeira maior causa de cegueira irreversível do mundo. Gostaria que a senhora começasse falando o que é o glaucoma. Bom, o glaucoma, na realidade, é uma doença grave, caracterizada pelo uma pressão do olho, ocasionada por um acúmulo de líquido. Essa pressão ela exerce uma força no nervo óptico e causa um desgaste. Esse desgaste, ele sendo capaz de prejudicar, perder as fibras ópticas, perder fibras nervosas e com isso causando uma lesão de campo de visão, isso sim, tudo isso junto é caracterizado como glaucoma. Então, o glaucoma, na realidade, ele é um conjunto, é uma síndrome, né? Você precisa de muitos parâmetros para caracterizar que a pessoa tem glaucoma. Ela pode começar de forma silenciosa, mas quando os sintomas começam a aparecer, quais são esses sintomas? Como você disse, o glaucoma ele é uma doença silenciosa em sua imensa maioria. Né? Nós temos vários tipos de glaucoma, mas o glaucoma mais prevalente no mundo inteiro, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, esse glaucoma ele é silencioso. Às vezes você pega a paciente no consultório e o paciente já tem uma perda de campo visual, não se tocou ainda, não percebeu ainda essa perda de visão, porque essa perda de visão é gradativa. Gente, presta atenção, nós nos olhamos no espelho diariamente. A gente não percebe que a gente envelhece, né? A cada dia a gente envelhece um pouquinho, mas isso não é perceptível. A gente só vai perceber que a gente envelhece quando a gente compara uma foto de hoje com uma foto de 5 anos atrás. Você percebe a diferença. Então, o glaucoma você vai perdendo a visão sem se dar conta, até o dia que você começa a topar nas coisas, diz, nossa, tem algo esquisito. E aí, daí é ladeira abaixo. Então, você tem que fazer suas consultas regulares para evitar que esses sintomas venham aparecer. Porque na hora que o sintoma ele aparece, é porque o glaucoma já está numa fase muito grave. E a doença pode ser classificada em níveis? Há um tipo 1 de glaucoma, tipo 2 ou não necessariamente? Existe sim, é um glaucoma incipiente ou leve, ou até considerado suspeita de glaucoma, já um glaucoma estabelecido, moderado, e os casos de glaucoma grave, que já são esses glaucomas que vêm a apresentar algum tipo de sintoma de perda visual. E o diagnóstico é feito a partir de uma conversa, depois há um encaminhamento para exames? Como é feito o fechamento para o diagnóstico de glaucoma? Certo, como eu disse assim, o fundamental, por se tratar de uma doença silenciosa, o fundamental é fazer suas consultas regulares ao oftalmologista. Existem, vamos dizer assim, alguns balizadores. Dentre eles, se você tem casos de glaucoma familiares com glaucoma na família. A idade acima de 40 anos também já é um indicativo, porque começa a existir pequenas mudanças
na anatomia interna do seu olho e os 40 anos eles predispõem um pouquinho mais essa facilidade de acúmulo do líquido. Pacientes asiáticos ou afrodescendentes também, pela quantidade de melanina, o asiático às vezes por ter o ângulo do olho muito estreitinho. Pacientes com miopia, pacientes diabéticos, todos esses são pacientes que merecem um pouquinho mais de atenção. Então, o paciente que chega, ele deve fazer sua consulta regular, né, porque é a melhor forma de prevenção, mas o médico também ele tem que ter essa sensibilidade de fazer uma triagem, conversar com o paciente, então a história, a anamnese é muito importante, mas uma vez diagnosticado alguma alteração e principalmente alguma história também dessas que eu já citei, esse paciente deve ser encaminhado para realizar alguns exames. O principal deles é a pressão intraocular, seguido do fundo de olho, que pode ser feito através de forma direta ou de uma retinografia. O exame da espessura corneana, eu vou já explicar para você por que esse exame é tão importante. E o exame que a gente chama de OCT, é uma tomografia do nervo óptico, porque não só do nervo óptico, mas da retina como um todo, porque ele é que vai avaliar a qualidade das fibras que temos nesse nervo, né, remanescentes nesse nervo. Falando um pouquinho sobre a paquimetria, que é o estudo da espessura da córnea. Eu falei que eu ia explicar por que esse exame é tão importante. Quando a gente mede a pressão do olho, existe uma forma de medir a pressão do olho. A nossa córnea, que é esse para-brisa branco aqui, branco não, transparente que a gente tem no olho, quando a gente mede a pressão, a gente ou toca com um aparelhinho nessa córnea e ela dá uma leve aplanada, ou é um ventinho. Não sei se alguém já foi aqui, toca pequeno um ventinho, sustinho, né? Aquele sustinho. Então, como é que se mede essa pressão? Vamos dizer, se eu exerço uma função de 10 aqui e essa córnea aplanou, é porque eu tenho 10 aqui dentro, então eu estimo que aquela pressão ali é de 10 milímetros de mercúrio. Porém, existe um fator muito importante. Se eu tenho uma córnea muito grossa, essa parede aqui ela é muito grossa, existe também a força da resistência que eu tenho que vencer dessa córnea. Então, muitas vezes eu exerço uma força aqui de 15 e a força interna é só de 12. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma córnea muito fina, mal tocou, essa córnea vai para dentro. Então, às vezes, a pressão interna ela é maior do que a pressão externa que eu fiz. Então, assim, é algo, talvez tenha ficado um pouco difícil para você entender, mas é mais ou menos como você levar 2 bolas para encher no posto. Eu tenho uma bola de futebol, que tem aquela parte de couro bem grossa, e tem aquela bolinha de criança de plástico. Eu levo as duas, eu coloco 20 milímetros de mercúrio dentro delas, só que uma vai ficar durona, vai dar a impressão que é muito mais tensa, e a outra flexível vai dar a impressão que é mais molinha. Então isso pode enganar o médico. É fundamental esse exame de paquimetria. Nós começamos falando que o glaucoma é uma das principais causas de cegueira. Essa cegueira ela acontece justamente pela não ida ao oftalmologista? Sim, às vezes até... De não descobrir previamente? De não descobrir muitas vezes porque o paciente não é orientado da forma como deveria ser ou não adere o tratamento como deveria. Porque você não pode matar o paciente de susto e deixar o paciente deprimido, mas você tem que alertar aos riscos da não aderência ao tratamento. E veja, Luciana, é complicado você tratar algo que o paciente não sente. Porque se você tem uma dor de cabeça, é muito simples. Você está com dor de cabeça, eu prescrevo um analgésico, passou a dor de cabeça, ótimo, você se sentiu tratada. Mas se você não tem nada, você não percebe nada, mas o seu médico diagnostica que você tem uma doença grave, progressiva e que pode levar à cegueira de forma irreversível, então você tem que conversar com o seu paciente que ele vai precisar daquele tratamento, vai precisar fazer aquelas consultas regulares para ver se está sendo controlado e o paciente ele tem que estabelecer um certo vínculo com você.
às vezes esse é o maior entrave no tratamento do glaucoma, porque você tem que fazer com que o paciente compreenda a necessidade de tratar aquilo que ele não sente. Uhum. E o tratamento ele é medicamentoso? Por exemplo, tem uma fisioterapia específica para glaucoma? Como que ele é feito? Excelente pergunta. O glaucoma, em sua imensa maioria, o tratamento hoje é medicamentoso. Nós temos drogas extremamente avançadas, isso fez com que houvesse uma queda substancial nas indicações cirúrgicas. Além disso, nós temos tratamentos com laser, né, que faz, esse tratamento ele faz uma abertura, vamos dizer assim, como acontece o glaucoma? Ele acontece por uma desordem de uma fabricação de líquido que nós temos diária dentro do olho e o escoamento desse líquido. Então, exatamente ali no ralinho onde escoa, às vezes aquele ralinho está meio entupido, então o laser ele pode bater ali naquele ralinho e, vamos dizer assim, abrir uma fenda maior. Aquilo ali é temporário, pode durar 2 ou 3 anos, o paciente muitas vezes fica sem o uso de colírios ou reduz o aporte de colírios que ele usa, que às vezes precisa usar 1, 2, 3 ou às vezes até 4 drogas. Além de medicamentos, né, às vezes nas redes sociais aparecem alguns profissionais ou algumas pessoas não tão profissionais assim, recomendando uma espécie de treinamento ocular. Esse treinamento, ele pode, sem orientação de um profissional, sem um acompanhamento diário, provocar problemas oculares? Nossa, excelente pergunta e é um momento muito bom para a gente esclarecer. Não existe nenhum tipo de fisioterapia ou ginástica que você possa fazer que melhore glaucoma, catarata, miopia. Não existe, isso não existe comprovação. Né? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia nosso jurídico está entrando em contato com as redes sociais para que coíba esse tipo de informação, porque não se trata apenas de uma fake news, mas sim de algo que pode prejudicar e levar uma pessoa à cegueira. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes acha mais cômodo se iludir que aquele tratamento vai ter algum tipo de eficácia e deixa de comprar os colírios, que muitas vezes são caros, né? A pessoa, não, eu vou deixar de comprar esse colírio porque é caro, e aquilo que eu falei no início, a pessoa, por não sentir, não consegue sentir o benefício do tratamento e negligencia o tratamento por causa dessas pessoas que incentivam tratamentos não reconhecidos cientificamente nas redes sociais. Então, excelente pergunta, fico aqui um alerta. Por favor, siga a orientação do seu médico oftalmologista. Não se baseie nessas fórmulas mágicas indicadas nas redes sociais. Por isso é tão importante levar informação de qualidade para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, né? Sempre um profissional atualizado, competente, informando da forma como deve ser conduzido, né? Importante, informação de qualidade. E as telas hoje são muito utilizadas, né? Tem alguma relação do uso de telas com o glaucoma ou com algum outro problema ocular? Também tem essa relação de o uso excessivo vai provocando um problema de visão? Certo, ótima pergunta também. A tela em si, ela não provoca um aumento, uma piora do glaucoma ou um início de glaucoma. A tela, ela tem muita relação com o olho seco, que vamos dizer assim, quem já usa colírio para glaucoma tem uma tendência a ter esse olho mais seco. Se você acaba utilizando a tela, você vai ter uma tendência à piora desse olho seco. E também tem um estímulo à miopia. E nós sabemos que a miopia, ela tem uma íntima relação com o glaucoma. Então, pessoas com alta miopia, elas têm uma tendência maior a apresentar glaucoma. Então, vamos dizer assim, o uso da tela de forma indireta pode agravar, mas nesse sentido, não de forma direta. Há uma relação do glaucoma com fatores genéticos? Mas aí eu já emendo nessa pergunta, querendo saber se, de repente, os nossos comportamentos podem ativar esse fator genético? O fator genético, sim. Você carrega, por isso eu falei, é importante que você saiba se você tem familiares, né, na sua ascendência
que tiveram glaucoma, ou às vezes você não sabe, mas sabe que uma tia morreu cega, não sabe a razão, é importante que você relate. Mas não existe comprovadamente nada que você possa fazer ou deixar de fazer que possa piorar ou não o glaucoma. Algum tipo de exercício, algum tipo de dieta. Existe uma teoria de que o excesso de cafeína pode prejudicar, né? Ou o excesso de ingesta de líquido pode elevar, quer dizer, isso já não é uma teoria, isso é verdade. O excesso de ingesta de líquido temporariamente pode agravar, por isso talvez você deva fazer a hidratação, ingerir líquido de forma mais lenta, ingerir bastante, mas de forma mais lenta, não de uma vez só. Tanto que um dos exames que a gente tem é justamente essa avaliação da pressão intraocular antes de uma ingesta de líquido e depois de ingesta de 1 litro de líquido de uma forma rápida. Aí você vê se houve uma variação. Que interessante. Queria pedir também para a senhora falar um pouquinho sobre a automedicação, né? A ida à farmácia para comprar um colírio, para aliviar algum tipo de incômodo. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a automedicação. O glaucoma, ele tem uma das causas exatamente essa, a automedicação. Muitas pessoas vão ali na farmácia, está com o olhinho inflamado, o farmacêutico ou o balconista entrega ali um colírio à base de corticoide. E corticoide, já dizia um professor meu, dedo de Deus, doutora, é o que pinga o corticoide e às vezes para inflamação é uma melhora absurda. E o paciente, principalmente aqueles que têm o pterígio, aquela carnezinha no olho, toda hora vicia, vamos dizer assim, no corticoide porque realmente melhora. Porém, o corticoide, ele é nocivo ao uso prolongado, porque ele começa a fazer um aumento gradativo da pressão intraocular e aquilo que eu disse, não dá sintomas. Então, o paciente começa a usar o corticoide, ele sente o olho aliviar daqueles sintomas inflamatórios, porém, ele está ali aos poucos detonando o seu nervo óptico porque a pressão começa a aumentar. E se ele não vai ao médico, porque ele está fazendo a automedicação, ele fica sem saber e vai perdendo a sua visão. E só o corticoide tópico ou aquele famoso spray nasal também que tem corticoide, também pode ter alguma relação? Sim, o corticoide tópico ele está muito mais relacionado ao glaucoma em si. O corticoide como spray nasal ou o corticoide oral, ele tem uma relação também de aumento de pressão, um pouco mais leve, mas ele influencia muito mais na formação de uma catarata, que a gente chama catarata cortisônica. Tá? É uma catarata que tem uma característica própria, polar posterior, muito comum em pacientes reumáticos que utilizam corticoide ou pacientes alérgicos que utilizam esse spray no nariz. Interessante também saber, né, que esse uso desse spray sem qualquer tipo de recomendação médica pode provocar um problema sério como a catarata. Com certeza. Doutora, criança também tem glaucoma? Tem problema com glaucoma? Sim, existe o glaucoma, propriamente o glaucoma congênito, onde a criança já nasce com esse glaucoma. Esse glaucoma, ele vamos dizer assim, ele se apresenta de uma forma muito peculiar, porque ela se apresenta o que a gente chama de bufitalmo, ou seja, aquele olho com glaucoma, ele cresce, muitas vezes só um dos olhos. A córnea, que é esse vidrinho da frente que a gente tem, onde a gente põe a lente de contato, ela se torna um pouco mais opaca, você percebe que a criança fica muito com fotossensibilidade, fecha muito os olhos quando sai no sol, fecha um olhinho apenas. Lacrimeja bastante, muitas vezes o olho fica vermelho, mas em geral não se queixa de dor. Então, assim, esse seria um glaucoma congênito, é avaliado, e por isso é importante o teste do olhinho. A gente consegue avaliar o glaucoma congênito no teste do olhinho, assim ao nascer, 6 meses depois, 1 ano depois, a gente tem que fazer essas consultas regulares. E existe o glaucoma infantil. Esse se apresenta de uma forma mais semelhante ao glaucoma no adulto, né? Ou seja, sem grandes sintomas, mas ao fazer o exame você vê que o paciente tem uma escavação aumentada, faz uma OCT, a paquimetria e o campo visual. Aí você junta ali e ele se comporta como um glaucoma do adulto.
Doutora, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora tem alguma outra recomendação, o que nós podemos fazer para termos uma saúde ocular. Então, gente, eu tenho um recado muito importante para dar, que eu acho que é um incremento também da saúde ocular. O mês de maio é considerado o mês de combate ao glaucoma, é o Maio Verde. E com isso, o CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Glaucoma e as entidades estaduais, no caso aqui do Maranhão, nós, da AMO, Associação Maranhense de Oftalmologia, e as outras entidades, nós estamos promovendo o 24 horas pelo glaucoma. Como se trata isso? No dia 20 de maio, nas redes sociais do CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nós teremos uma ampla divulgação de tudo aquilo que a gente conversou aqui, com mais minúcias, participação de pacientes. Vocês podem entrar pelo site ou nas redes sociais, fazer pergunta, conversar com os médicos. Então, a gente vai levar a informação, porque como você mesmo disse, a informação é importante, talvez seja o prioritário para a gente ter uma excelente qualidade de visão. Felizmente, estamos chegando ao fim. Muito obrigada pela sua participação aqui no Em Dia com a Saúde, uma conversa muito esclarecedora, aprendemos muito sobre glaucoma e também sobre outras coisas também. Ok, muito obrigada, Luciana, obrigada pelo convite. Obrigada. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui, lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela e a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!